E aí, pessoal, tudo bem? Professor Edu aqui de novo. Lembrando que essa é a parte 2 do vídeo. Então, se você chegou por algum motivo no vídeo, nesse vídeo, que é a parte 2, eu recomendo que você assista a primeira parte, que ela vai mostrar para vocês como gravar o áudio e como disponibilizar o áudio para você fazer o seu podcast. Essa parte 2, vamos tentar fazer ela só em duas partes mesmo, né? Que essa parte 2 já vai ser a confecção do podcast, tá? Uma coisa que eu peço é que é chato essas coisas, mas a gente sempre faz um trabalho bacana aí, né, para você poder dar uma aula cada vez melhor. Então, se você é um aluno, compartilhe esse vídeo com o seu professor para ele fazer um trabalho diferenciado com você. E se você é professor ou educador de alguma forma, compartilhe esse vídeo, ele é gratuito para todo mundo poder montar o seu podcast bem facinho, tá? Então, esse episódio tem um momento bem bacana, porque eu estou, nesse momento, realmente gravando um podcast com uma colega nossa. Ela é uma psicóloga, e eu acho que esse momento é importante a gente falar sobre saúde mental, momento que nós estamos enfrentando, não sei quando que esse vídeo vai estar sendo assistido, mas no momento de quarentena, e eu queria trabalhar um pouquinho isso com os alunos, né? Como é que fica a nossa saúde mental. Então, eu estou preparando realmente um podcast com uma colega de trabalho, psicóloga, e eu vou mostrar para vocês a realização desse podcast em tempo real, né? Agora. Estou realmente realizando ele agora. Primeiro, como que eu peguei os áudios, tá? No momento, ela ainda não respondeu os áudios dela, mas primeiro eu vou mostrar para vocês como eu peguei esses áudios. Aliás, ainda não peguei esses áudios, tá? Eu utilizei o WhatsApp Web, certo? Eu criei um grupo só para mim, isso eu mostro lá né, na parte um. Esses são os meus áudios, tá? A abertura, a introdução, papapá, né? A abertura é essa daqui, e aqui são as perguntas que eu mandei para minha colega, tá? Então eu vou baixar todos esses áudios, vou tentar baixar eles na ordem aqui, ó. Cliquei. Áudio 2, terceiro áudio, quarto áudio, quinto áudio, sexto áudio, não sei se tem mais algum, acho que tem, tem mais. Bom, esses são os áudios que eu mandei para mim mesmo no próprio WhatsApp. E agora esses áudios estão todos no meu computador, né? Como que a gente pensou em montar esse podcast? Eu conversei com ela é muito organizada, extremamente competente. A gente montou uma lista, como se fosse um roteiro, com as perguntas, as possíveis perguntas e as possíveis respostas, lógico, de maneira mais objetiva, só para nos guiar na criação desse podcast. Tá aqui então só uma sugestão, tá? Isso aqui é um documento feito pelo próprio Google, compartilhado, então a gente consegue editar e criar esse documento ao mesmo tempo. Aqui está o nosso roteirozinho, eu simplesmente li as perguntas, simples assim. Minhas perguntas estão aqui agora, tá? E agora o que nós vamos fazer com isso? Primeira coisa, vocês vão acessar esse site aqui. Não existe só essa plataforma para criação de podcasts. Essa foi a primeira plataforma que eu aprendi. Eu não aprendi a mexer em nenhuma outra e fiquei com essa porque eu achei ela muito tranquila de mexer. Você vai criar uma conta, no caso eu já tenho uma conta, tá? Eu criei esse podcast chamado Consciência. Se você estiver assistindo esse vídeo, ajuda a gente a divulgar o nosso podcast. E a parte mais legal é que quando você cria os episódios aqui nessa plataforma, você pode disponibilizar o link para as pessoas ouvirem diretamente da plataforma. Você manda pelo WhatsApp, a pessoa abre e ouve o podcast. E a própria plataforma, lógico, se você clicar nessa opção, se você realmente quiser e configurar dessa forma, ela vai disponibilizar esse podcast no Spotify, por exemplo, que é uma ferramenta que todo mundo utiliza. O nosso podcast, inclusive, está no Spotify, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Criei esse logozinho, foi eu que criei também. Eles têm algumas sugestões lá, se você não quer ter esse trabalho. Se for um trabalho mais simples para fazer com os alunos, não precisa ter tanta, né? Fazer um negócio mais objetivo. Eu criei esse logozinho, o nomezinho foi uma outra professora colega que eu achei legal essa jogada do Consciência, né? Muito bacana. E eu vou clicar aqui em novo episódio.
cliquei em novo episódio, olha só o que vai acontecer. Tem essas opções aqui na esquerda de gravação. Se você quiser gravar diretamente aqui, sem utilizar o WhatsApp, toda aquela lenga-lenga que eu fiz, dá para fazer. E aqui tem uma bibliotecazinha, né? Com alguns áudios e musiquinhas que eu já vou mostrar para você, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir as minhas gravações, certo? Eu não sei exatamente qual é a ordem delas. Eu recomendo, né, que vocês organizem isso, né? Coloca o áudio aqui, ao invés de estar o WhatsApp, blá, 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 vamos organizar. Essa deve ser a abertura. Vamos ouvir para ver o que tem aqui. Isso, né? Toda vez que a gente precisar de alguma coisa, é sempre bom, quando possível, né? Renata, eu agradeço muito a parte. Essa é a despedida, a minha, né? Então eu vou colocar aqui o arquivo como despedida. Você vai ver como é que vai aparecer lá. Se essa é a despedida, eu espero que... Opa, que está aberto aqui, né? Eu espero que essa seja a abertura. Salve, salve pessoal, quem fala é o professor Edu Montesano, e esse é o nosso canal Podcast Consciência, falando de assuntos sobre saúde e educação. Solta a vinheta. Então eu fiz essa abertura, porque eu quero colocar uma musiquinha, uma vinhetinha. Então era essa, né? Essa aqui é a minha abertura. O podcast de hoje é importantíssimo. Essa é a pergunta 1. Peraí, a pergunta 1 não, na verdade essa é a apresentação. Como ela vai mandar a dela, eu vou botar a apresentação Edu. Essa deve ser 1, 2, 3, 4, 5 certinho, são 5 perguntas, essa deve ser a pergunta 1. Obrigado, professora Renata, muito bacana ter você aqui com a gente. E vamos começar, né? Então, primeira pergunta. Primeira pergunta, então essa aqui é a pergunta 1. E assim por diante. Pronto. Então eu tenho a minha parte aqui feita, certo? Desde a abertura até a despedida. Eu vou simplesmente pegar e colocar aqui. Olha só que doideira. Minha parte já está aqui. A única coisa que eu vou fazer agora é pegar a parte dela e colocar e organizar essas perguntas aqui. Quando eu colocar o áudio dela, ó, vocês vão perceber que você consegue simplesmente arrastar o áudio, ó, e mudar ele de lugar. Você pode organizar isso melhor, tá? Agora eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas interessantes. Aqui tem a abertura, certo? Essa abertura, ela pede uma vinheta, digamos assim. Então eu vou vir aqui nos meus arquivos, na minha área de trabalho, podcast, e eu tenho um áudio que eu considero bacana, um trechinho de uma musiquinha, vocês vão ver que dá para cortar e editar ele aqui também. Peguei esse áudio com a vinheta, ó, mandei ele para cá. Então aqui é a minha abertura, né, ó. Salve, salve pessoal, quem fala é o professor Edu Montesano, e esse é o nosso canal Podcast Consciência, falando de assuntos sobre saúde e educação. Solta a vinheta. Automaticamente já veio a vinhetinha. Bonitinha essa vinhetinha, né? Eu coloquei uma vinhetinha de 20 segundos aqui, tá? Mas supondo que você queira diminuir, você quer fazer uma vinheta de 10 segundos, por exemplo. Você clica aqui nesses 3 pontinhos, ó, dividir, e aí você consegue
cortar a sua música. Lembrando que ao cortar essa música, ele vai transformar isso em 2 pedaços, e os 2 vão continuar, tá? Então você vai ter um pedaço de 10, aqui tinha 20, então vamos supor que você queira, vai ter um de 10, vai ter um de 11, que são 21 segundos. Como você quer só esse de 10, esse de 11, você vai... Peraí. Esse de 11 você vai clicar aqui e remover, tá? Senão vai ficar com 2 áudios. Uma outra coisa muito interessante, vocês ouviram minha abertura. Salve, salve, pessoal. Eu vou passar ela de novo. O que eu posso fazer? Eu posso colocar uma musiquinha de fundo na minha abertura. Como é que eu faço isso? Ó, eu clico aqui, nesse trechinho. Tem várias opções aqui, vamos escolher uma. Vou colocar batidas e vou colocar... Ó, uma musiquinha interessante para abertura. Coloquei. Então agora a minha abertura ela vai ficar com uma musiquinha de fundo. Geralmente ela começa mais alta, tá? E aí quando a gente começa a falar, ela diminui, e quando a gente termina de falar, ela aumenta de novo. Vê como é que fica, ó. Salve, salve, pessoal. Quem fala é o professor Edu Montesano, e esse é o nosso canal Podcast Consciência, falando de assuntos sobre saúde e educação. Solta a vinheta. Viram como é que fica, né? Então ela fica com uma musiquinha de fundo. Eu particularmente estou aceitando a sugestão de algumas pessoas falando, aquela musiquinha de fundo fica gostosa de ouvir. E aí eu vou adicionando músicas diferentes à minha apresentação, tá? Vou dar uma dica muito importante que um colega nosso, o professor Julian, tudo isso é devido a esse cara aí, viu? O cara é top. Ele deu uma dica muito importante, ó. Vou colocar esse áudio lá no próprio YouTube, eu vou colocar esses links lá no final. Esse áudio não, né? Esse link, desculpa. Olha só que interessante. Existe uma biblioteca de áudio do YouTube, com músicas gratuitas e efeitos de áudio gratuitos, que você pode colocar no seu podcast. Ó. Supondo que você gostou dessa música, você vem aqui, baixa e joga lá no seu podcast. Aí você pode fragmentar ela do jeito que você quiser, tá? E tem efeitos sonoros também, por exemplo, você quer ouvir palmas, sei lá, alguma coisa assim, mesma coisa, né? Você vem aqui, baixa o arquivo, sei lá, você gostou desse sininho, sei lá o que é isso, né? E aí você vem aqui, faz o download e joga lá no seu podcast. Então essa aqui é basicamente o jeitão dele. Se você quiser um efeito de áudio, por exemplo, no final, eu gosto de colocar um que eu vou mostrar para vocês. Que é dos Jetsons. Cadê? Ó, vocês estão vendo que tem bastante efeito aqui, né? Ó. Eu gostei desse aí. Que é esse aqui, ó, no finalzinho, para terminar o podcast, eu coloco esse efeitozinho. Ó, tá aqui já. Então depois da minha despedida, pronto, fechei lá meu podcast, certo? Então aqui mostrando para vocês que é simplesmente, vamos só retomar, fiz a conta no Anchor, peguei os meus áudios, joguei para cá ou posso gravar diretamente aqui, tá? Com os áudios aqui eu tenho a opção de movê-los, só arrastando, ó. Eu tenho a opção de colocar um áudio no fundo. Eu tenho a opção de cortar esse áudio, não só a musiquinha, tá? Mas eu tenho a opção de cortar qualquer áudio, tá? Então, se essa abertura, por exemplo, eu não achar bacana, eu posso cortar ela em outros segmentos também e manter esses cortes para ficar organizado e colocar algum som no meio, ou eu posso remover o pedaço que não me interessa, tá? E aí, salvei o episódio. Com esse episódio salvo, né, legal dar um título para ele. Vamos colocar aqui um título só para a gente, né? Como fica nossa mente na
quarentena. Entrevista com a psicóloga Renata Moraes. Certo, né? Escrevi alguma coisa errada, depois a gente vê aí. É só pra gente botar alguma coisa. Então, nessa entrevista, contaremos com uma grande colega e para nos auxiliar nesse momento de quarentena. Dicas e sugestões para manter uma mente sadia. Legal. Coloquei aqui. Não vou publicar agora, porque eu preciso dos áudios dela, mas eu posso salvar como rascunho, certo? E depois eu edito. E a cara do seu podcast vai ficar assim, ó, você vai colocar nos episódios. A gente montou faz uma semana esse podcast aí, mais ou menos. Aqui estão os meus episódios, alguns já foram ouvidos, outros uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. E aí eu vou colocar num episódio aqui, que também fala sobre mente sadia, mas foi uma entrevista com uma psiquiatra, colega nossa, né? Ó, você pode copiar o link, você pode disponibilizar, você pode compartilhar. E só para mostrar para vocês, escrevi certo aqui. Não, aqui é Amazon. Foi mal, peraí. Deixa eu fechar aqui. Mostrar para vocês que a gente aparece no Spotify, se a gente habilitar essa opção, né? Na minha biblioteca aqui. Vai pedir para entrar. Aqui é tudo em tempo real, viu? Estou mostrando para vocês como fazer um podcast em tempo real. Se der errado, deu errado e vai ficar assim mesmo. Não vou editar, não. Brincadeira. Ó, nosso podcast já está disponível para a galera. Né? Então aqui estão os episódios bonitinhos. Posso compartilhar esses episódios com o pessoal. Posso compartilhar com os alunos. E é interessante porque Spotify já é uma ferramenta muito utilizada pelos alunos. Né? Então a gente está agregando a uma ferramenta que eles já utilizam a nossa aula. E isso pode deixar aí o curso mais contextualizado, atrativo, né, para esse público que se alimenta de tecnologia, né? Então espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar aqui nos comentários logo embaixo. Chega mais o nosso podcast, a gente tem um Instagram também, @podcast, _consciência, o link vai estar aqui embaixo também. Tem o meu Instagram, @edu_cando, educando 2.0, o link vai estar aqui embaixo também. E vocês podem fazer críticas, sugestões, perguntas, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, que a gente responde, tá? Compartilha com quem você puder, para a nossa educação ficar cada vez mais contextualizada e atraente para os nossos alunos, certo? Posso contar com vocês? Um grande abraço, até a próxima. Eu vou botar um card em algum lugar por aqui do nosso primeiro episódio também, e de como usar essa ferramenta que é o Screencastify, tá? Tamo junto. Falou, abração, até mais. Fui!